Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review. E hoje um review muito especial. Essa semana, os nossos inscritos aqui do canal, eles pediram para que a gente fizesse o review dessa obra, né? E atendendo a pedidos, em especial o Lucas, lá do nosso grupo do WhatsApp, administrador do nosso grupo, e também ele é aí um inscrito fiel do nosso canal. Ele pediu para que a gente fizesse o review desse material. O João também, lá do grupo do WhatsApp. E atendendo a pedidos, nós vamos apresentar essa magnífica obra publicada pela editora Batista Regular. Manual de Teologia Moody. É uma obra que foi aí editada pelo Paul Haynes, né? É um teólogo aí norte-americano. E essa obra chegou aqui no Brasil através da editora Batista Regular. A gente vai apresentar esse material, eu vou mostrar aqui nos mínimos detalhes o que esse material vai abordar. É um manual de teologia, olha só, capa dura, é um material de mais de 800 páginas, né? Por que chama Manual de Teologia Moody? Inclusive nós temos o comentário Moody, que também é publicado pela editora Batista Regular. Moody é uma editora norte-americana, tá? Então a Batista Regular trouxe, né, Manual de Teologia Moody. É um material que foi publicado lá nos Estados Unidos pela editora Moody, tá? Assim como o comentário bíblico também. Então vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos mostrar esse material aqui nos seus mínimos detalhes. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ativa aí o sininho das notificações. E se você tem Instagram, segue lá, @canal João Paulo Fonseca. Vou mostrar então o conteúdo desse material. Como eu disse para vocês, é um material de capa dura. Olha só, a gente tem aqui inicialmente uma folha de rosto. Um material aí publicado aqui no Brasil pela editora Batista Regular, que tem o endereço tudo bonitinho. Ficha catalográfica, como eu disse para vocês, olha só, uma obra que foi aí originalmente, olha só, publicada lá nos Estados Unidos pela editora Moody, né? 1989 e uma segunda edição em 2008. Essa aqui é a primeira impressão em 2014 aqui no Brasil, tá? Então, como eu disse lá no início, a gente tem aqui uma dedicatória do autor, né, o organizador, Paul Haynes, né? E aí nós entramos aqui no índice. E eu quero chamar atenção no índice porque o que seria esse manual de teologia? Ele não vai abordar apenas teologia sistemática, ele vai trabalhar todas as áreas da teologia. Então aqui no índice a gente já percebe que esse material é dividido em 5 partes. A parte 1 vai trabalhar teologia bíblica e aí ele divide, evidente que ele divide Antigo Testamento e Novo Testamento em partes e eu vou mostrar para vocês como é que ele faz essa divisão. A parte 2 vai trabalhar teologia sistemática. Então aqui a gente vai ter toda a matéria da teologia sistemática dividida de acordo com cada matéria. A parte 3 vai trabalhar a teologia histórica, nós vamos mostrar. Evidentemente que não é um material que vai trabalhar todas as partes de forma exaustiva. O autor ele não quis ser exaustivo e demasiadamente aprofundado naquilo que ele abordou em cada parte. A parte 4 vai trabalhar a teologia dogmática, nós vamos explicar o que seria isso, tá? Essa parte da dogmática. E a parte 5, teologia contemporânea. E no final nós temos um epílogo e um glossário também, nós vamos mostrar para vocês. Material da página muito bom, a folha gostosa, né, de manusear. A gente tem aqui um índice das tabelas que nós encontramos ao longo deste material. Um prefácio bem interessante, né? Feito pelo autor The Right Pentecost, acho que seria isso. Tá? Eu estou ficando bom no inglês, mas ainda estou longe ainda. É até um autor conhecido, defensor do dispensacionalismo, perdão. Prefácio à segunda edição. A segunda edição aí em inglês foi publicada em 2008, né? E aqui o prefácio à primeira edição. Aqui a gente já leu uma informação importante. O Manual de Teologia Moody
não tem a intenção de ser definitivo ou exaustivo. Ao invés disso, é uma obra introdutória que irá providenciar respostas básicas para as perguntas em teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia dogmática e teologia contemporânea. Embora haja muitos livros úteis em cada uma dessas áreas, há necessidade de uma obra básica que descreva o espectro inteiro da teologia. Este é o propósito desse manual de teologia e é o propósito que ele pretende satisfazer, tá bom? Então não é um material para ser exaustivo, é um material para ser providencial, te dando todas as informações que vocês precisam saber com relação à teologia de uma forma geral. Por isso é um manual de teologia. E, na minha opinião, o melhor manual de teologia que nós temos em língua portuguesa. Tá? Então aqui tem aqui um outro ponto interessante: objetividade, clareza e exatidão. Na apresentação dos vários pontos de vista foram objetivos sérios da produção deste livro, juntamente com cada categoria teológica ou ponto de vista, tais como o calvinismo, arminianismo e catolicismo, autoridades reconhecidas, têm sido selecionadas como representativas daquelas posições. Qualquer descuido na documentação adequada de ideias foi totalmente não intencional. Então ele vai trabalhar todos os pontos com relação a correntes teológicas também. Nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui neste material. Bom, então nós já entramos aqui ao final do prefácio da introdução aqui, né? Nós já entramos na primeira parte, teologia bíblica. Como nós vimos lá no índice, ele sempre vem com uma introdução, né? Então aqui a definição, né? O termo teologia bíblica, ele vai definir o que seria teologia bíblica, não tão exaustivamente, como eu disse, mas de uma forma que te dá a explicação daquilo que é a teologia bíblica. Ele vai trabalhar no processo, né, sistematização, história, processo da revelação e natureza bíblica, a relação com outras disciplinas, principalmente estudos exegéticos e introdutórios com relação a isso. Tá? Aqui ele coloca um quadro, lembrando que o índice desses quadros nós encontramos lá no começo. Então aqui ele vai mostrar dentro de um quadro a relação entre a teologia bíblica e as outras disciplinas. E aí ele vai seguindo aqui, mostrando a importância, e já entramos na introdução ao Antigo Testamento. Vale lembrar que é um manual de teologia, não é uma teologia bíblica. Ele vai apresentar a teologia bíblica, mas nós encontramos outros materiais aí que vão trabalhar de forma mais exaustiva. Por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, olha só, começou na página 27. Então ele traz aqui a história da teologia do Antigo Testamento, o desenvolvimento, inclusive dentro de algumas linhas de pensamento. Ele vai trabalhar muito isso. Tá? E aí ele vai seguindo, mostrando a questão da tradição, a questão da nova teologia bíblica. Ele vai esclarecer vários pontos. Não é uma linguagem muito acadêmica. É um material que foi feito, inclusive, para alunos do seminário lá dos Estados Unidos. Né? E aqui a gente tem a divisão da teologia do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar dentro de alianças aqui, né? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Israel, Davi, os profetas. Tá? Então ele vai trabalhar dentro destes temas. Ao final de cada capítulo a gente tem aqui um guia de estudo, que aí vai te levar a outras obras mais avançadas com relação ao capítulo, a parte do capítulo que ele está trabalhando. E aí nós entramos na teologia da era edêmica, a parte de Adão, né, a criação e seu propósito. Evidentemente que ele não vai assim se aprofundar tanto, mas é um material que vai te dar já as diretrizes concernentes à teologia aqui do Antigo Testamento. Tá bom? Então depois a gente tem aqui o capítulo 4, a teologia da era noaica, né, de Noé. Então ele vai trabalhar dentro da visão dele, citando bastante passagens bíblicas. Abaixo aqui a gente encontra notas dando referências, né, com relação ao assunto que ele está trabalhando. E o interessante também é o tamanho da letra, uma letra bem confortável, né? A gente pode até medir aqui o tamanho da letra rapidinho. Olha só, uma letra aí de 3 milímetros praticamente, né? Uma letra muito confortável, tá? Esse é o detalhe também desse material. E aí ele vai trabalhando essa primeira parte aqui da teologia do Antigo Testamento. Olha só, como nós mostramos no começo, teve aqui a era patriarcal, a era mosaica, né, fazendo da mesma forma, até ele chegar aqui na era monárquica, né, profética. E aí, já pulando aqui um pouquinho mais para frente, a gente encerra, olha só,
a teologia do Antigo Testamento deste material. Olha só, é bem curtinha, né? Deixa eu mostrar aqui a quantidade de páginas, só para vocês terem uma noção. Começa por aqui, né? Olha só. Como eu disse, não é um material tão exaustivo, né, pessoal? Então aqui começa, olha só. A gente tem isso aqui de teologia no Antigo Testamento, tudo aquilo que você precisa saber. Por exemplo, em português nós temos esse material aqui da editora Vida Nova, que é uma teologia do Antigo Testamento. São 1.200 páginas só de teologia do Antigo Testamento. Então a proposta do Manual de Teologia Moody não é ser exaustivo, mas ser aquele material que vai te dar tudo aquilo que você precisa saber de forma simples, curta e objetiva, tá bom? Então ele tende a ser aquele material preciso. Então agora nós temos aqui a introdução à teologia do Novo Testamento, com a metodologia, e aí ele vai trabalhar desenvolvendo a teologia nos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Olha só. Vai trabalhar, por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina das últimas coisas dentro dos sinóticos. Teologia de Atos, como nós vimos lá no começo, no índice. Depois teologia de Paulo, soberania, Cristo, nas cartas paulinas, né? Em seguida, a gente vai ter aqui, olha só, pecado, salvação, redenção, tudo que é trabalhado de forma teológica nos livros, nas cartas de Paulo. Depois, teologia de Hebreus, e aí ele vai seguindo, né? Também os escritos joaninos, né? Primeiro a gente tem aqui Pedro e Judas, e depois a gente tem a teologia de João, e aí encerramos a parte de teologia bíblica, tá bom? Então, Apocalipse ele vai trabalhar também. Então, olha só de teologia bíblica nós temos aqui uma boa parte, né? A parte 2 agora é a teologia sistemática. Então, como eu disse, é um manual de teologia. Ele vai trabalhar a teologia dentro das partes que a teologia é dividida. Começou com a parte bíblica e agora a teologia sistemática. Como é que ele vai trabalhar? Primeiro ele traz aqui uma definição da teologia, né? Uma introdução, e aí ele vai entrando dentro das matérias da teologia sistemática, começando aqui por bibliologia. Então, olha só, ele vai seguindo, trabalhando bastante aqui o assunto bibliologia. Deixa eu só marcar onde nós paramos aqui. Isso. Então, olha só. Lembrando que é um material que segue uma linha ortodoxa, conservadora, tá? É um material que vai trabalhar assim, mas ele apresenta todas as linhas de pensamento. Aqui nós temos um guia também ao final. Teologia própria, a doutrina de Deus, então ele vai trabalhar muito a respeito disso. Ele traz argumento cosmológico, teológico, antropológico, moral, algumas posições contrárias, né, à ortodoxia também ele vai trabalhar com relação a isso. Tudo na parte aqui da teologia sistemática. Então, dentro do manual de teologia Moody, nós encontramos a teologia sistemática, olha só, dos decretos de Deus. Ele vai trabalhando, mostrando aqui todos os decretos, né? E aí nós seguimos, ainda na doutrina de Deus, ele cita aqui, olha só, ao final de cada capítulo nós encontramos um guia para estudos avançados sobre a teologia própria, que é a teontologia, estudo sobre Deus. Então, por exemplo, ele cita aqui Lewis Schaeffer, ele cita Henry Clarence Thyssen, um material muito bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aliás, ele está guardado ali dentro da minha mochila, mas eu tenho esse material, em breve nós teremos review. Olha só, muito interessante mesmo. Aí o capítulo 20, Cristologia, doutrina de Cristo, ele vai trabalhar sobre a pessoa de Cristo, inclusive indo no Antigo Testamento. É interessante que ao longo desse material vocês encontram quadros que irão te auxiliar no entendimento. São quadros bem explicativos. No início nós mostramos um índice, né? É outra coisa interessante, né? Quadros que trabalham textos bíblicos sobre os determinados assuntos da teologia sistemática, que ele está falando sobre a encarnação e humanidade de Cristo. Então, um material muito interessante, tá? Que vai te auxiliar muito no entendimento, porque não é aquele material que é tão exaustivo, né? Aquele material que vai trazer de forma sistematizada tudo aquilo que você precisa saber sobre teologia. Como, por exemplo, os ofícios de Cristo, ele é profeta, sacerdote e rei. E o ministério atual de Cristo, olha só, te dando referências bíblicas. Isso é muito bom.
Agora o capítulo de número 21 vai trabalhar a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Não é um material pentecostal, tá, pessoal? Mas ele vai trabalhar também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que ele trabalha sim os temas também do pentecostalismo, tá? Mas aqui ele vai trabalhar de uma forma geral a doutrina do Espírito Santo e sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Isso é muito interessante. Olha só, um quadro aqui com os títulos do Espírito Santo, representações do Espírito. É um material assim bem completo, né? Que vai, mesmo não sendo tão exaustivo, mas ele é completo, que ele te dá tudo aquilo que você precisa saber. Alô, galera pentecostal, galera continuista, ele vai trabalhar aqui também falando dos dons do Espírito, tá? Ele vai trabalhar também. Evidentemente que não é um material que se coloca como pentecostal, mas aí ele mostra, ele fala aqui a respeito dos dons, né? Mas aí ele crê, ele segue uma linha cessacionista. Ele apresenta os dons, tá? Mas aí ele mostra, por exemplo, aqui, ó. Embora o dom de milagres, a habilidade de um indivíduo rezar atos, tenha cessado juntamente com a era apostólica, isso não significa que milagres não possam e não ocorram hoje. Mas aí ele explica, né, dentro da visão, lembrando que não é um material pentecostal, mas ele apresenta os dons, tá, de uma forma bem ampla. Como toda teologia sistemática, a doutrina dos anjos, Satanás e demônios, né, apresentando todas as características. Antropologia e amartiologia, doutrina do homem e do pecado, colocaram juntos, tá? O desenvolvimento, né, do homem com relação ao pecado, toda a sua depravação total. Então aqui, por exemplo, a gente tem a explicação do pensamento com relação à parte material do homem. Temos a posição dicotomista e tricotomista, tá? Eles explicam a duas. E o autor costuma dar a opinião dele ao final, mas ele explica todas as correntes que nós temos com relação a isso. A doutrina do pecado, a imputação do pecado, o resultado do pecado. Aí ele coloca as posições, tá? Inclusive, olha só, ele começa dizendo aqui a posição pelagiana, arminiana, federal, agostiniana, o cristão e o pecado. Então vocês percebem que ele trabalha todas as posições e sempre ao final, isso aqui é muito interessante, ele trabalha mostrando dentro de um quadro as posições para facilitar a fixação. Então é um material que foi feito para aluno, né, para aquele que está aprendendo, para aquele que gosta de estudar e gosta de fazer a leitura. Então aqui nós entramos na soteriologia, doutrina da salvação. Então aqui nós temos aqui as falsas teorias sobre a expiação. Tá? Ele coloca algumas teorias aqui, inclusive a teoria que ele coloca como a governamental, que ele considera como uma teoria errônea, e nós entramos na substituição penal, que é a teoria que ele defende, e aqui um quadro muito legal, como eu disse, para fixação, trabalhando as teorias sobre a expiação. Isso é muito top, eu gostei muito mesmo. Deixa eu centralizar aqui, vamos dar uma acelerada. Extensão da expiação, expiação limitada, aí depois ele fala sobre a ilimitada, e aí o processo da expiação. Então, ele trabalha as duas correntes, né, já que é um manual de teologia, ele precisa mostrar tudo aquilo que se pensa com relação a isso. Ele vai seguindo, né, com relação à parte do lado do homem na salvação, né, ele vai trabalhar isso também. É um material que ele segue mostrando um determinado equilíbrio entre as posições calvinistas e arminianas, né? Então ele tenta trazer um equilíbrio, mas é um material que vai seguir, de fato, uma linha mostrando todos os pensamentos com relação à soteriologia. Ele finaliza aqui falando da segurança eterna, as duas posições, a posição arminiana e calvinista e a posição geral, inclusive a que ele segue, ele crê que, de fato, o cristão não perde a salvação. E aí nós encerramos essa parte. Olha só, aqui o guia para a leitura. Eclesiologia, doutrina da igreja. Tá? Ele vai trabalhar a formação da igreja, aspectos da igreja, sacerdócio. Ele vai falar aqui sobre batismo, sobre ceia do Senhor, sobre liderança, né? Cargos eclesiásticos, tipos de governo da igreja, ordenanças na igreja. Olha só, as formas de governo da igreja, ele traz aqui um quadro muito explicativo. Ceia do Senhor, os problemas de interpretação com relação à ceia, a transubstanciação, a consubstanciação
e a posição reformada, que é o memorial, né? O batismo, ele também vai trabalhar com relação ao batismo, o modo quanto ao batismo, né? Primeiro ele explica o modo por aspersão, ele tem aqui um quadro sobre a ceia, né? Modo por aspersão e imersão, né? E a questão do batismo infantil. Lembrando que é um material que foi editado aqui no Brasil pela editora Batista Regular, então ele vai mostrar as linhas de pensamento, mas ele só se coloca como ele segue a linha batista, tá bom? Escatologia, doutrina das últimas coisas, é o capítulo 26, é o último capítulo da parte da teologia sistemática. Lembrando que esse material, né, como vocês percebem, né, alguns já até sabem, é um material que apresenta as linhas de pensamento, mas ele se coloca como dispensacionalista, tá bom? Segue a linha pré-milenista dispensacionalista, é a linha que segue esse material aí, embora ele cita todas as linhas teológicas na sua apresentação. Bom, então aqui nós encerramos, né, essa parte da teologia sistemática. Olha só, a teologia sistemática é mais grossa do que a teologia bíblica, né? Teologia histórica é um capítulo mais curtinho, né, mas ele vai trabalhar a teologia histórica, é o desvendar da teologia cristã através dos séculos. Então ele vai mostrar um pouquinho do propósito da teologia sistemática, todo o desenvolvimento da teologia histórica na igreja primitiva, na igreja medieval, na igreja da reforma, né? E aí ele vai trabalhar a teologia antiga, né? Que é o primeiro capítulo, os apologistas antigos. Aí ele vai entrar na igreja medieval, tá? Então aqui primeira parte da teologia antiga. Aí ele vai entrar na teologia medieval a partir do século VI, perdão, tá? Ele vai ir até a época da Reforma. Já é o capítulo 30 que ele vai trabalhar até a época da Reforma, as raízes da Reforma, inclusive vai explicar muita coisa com relação à Reforma protestante, os líderes da Reforma, os pós-reformadores, né, reformadores da segunda onda, e aí ele vai ainda seguir aqui a antropologia, ele vai trabalhar a teologia dentro da Reforma, inclusive a posição arminiana, a soteriologia da Reforma. Então é um material muito completo, tá, pessoal? Muito completo, embora ele não seja exaustivo, mas ele vai falar de tudo aquilo que você precisa saber, ele vai falar. Depois nós entramos na última parte, que é a teologia moderna, né, que são os pensamentos modernos que surgiram depois da Reforma Protestante. E aí nós entramos na parte 4, teologia dogmática. O que seria teologia dogmática? Muito pouca gente conhece, né? A teologia dogmática é aquilo que é defendido por uma opinião, ou seja, aqui nós temos correntes teológicas, né? É aquela teologia que é defendida, né? E a pessoa abraça aquele pensamento e para ele é só esse pensamento que está certo, tá? A gente apresentou há pouco tempo aqui, aliás, a gente vai apresentar em breve, tá, pessoal? A gente não apresentou ainda, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar aqui uma dogmática cristã na visão luterana. Esse material aqui em breve nós vamos mostrar aqui no canal. Então, dogmática é isso, tá? Aquele material que trabalha dentro de uma linha. Então, nesse capítulo, a gente vai ter aqui algumas divisões. Por exemplo, a teologia calvinista. Então, separadamente, é uma parte da dogmática, né? Teologia dogmática. O pensamento calvinista com relação à teologia, tá, pessoal? Então, vai explicar aqui nos mínimos detalhes, inclusive predestinação, quadro aqui muito interessante, tá? Material que mostra de uma forma bem interessante essa parte da teologia calvinista. O capítulo 34 é exclusivo para a teologia arminiana. É uma linha de pensamento e o arminiano crê que é dessa forma e é dessa forma que é para o arminiano. Então aqui ele vai explicar nos mínimos detalhes o desenvolvimento da teologia arminiana, um quadro explicativo. Olha só, sobre graça preveniente, os 5 pontos do arminianismo. A salvação pode ser perdida, embora nem todos os arminianos concordam. E um guia para estudo também sobre o arminianismo. Então aqui nós temos a teologia do pacto, tá? Também é uma linha de pensamento. Ele vai explicar com relação a isso o que seria essa teologia do pacto. Depois a gente tem a teologia dispensacionalista. Então, alô, galera que segue essa linha dispensacionalista, a gente tem aqui um desenvolvimento. O autor ele é dispensacionalista, então facilitou, né? Então, para você entender o que seria essa teologia dispensacionalista, olha só. Depois nós temos a teologia católica romana dogmática também, tá? Vai explicar aqui nos mínimos detalhes sobre isso.
Por fim, parte 5, última parte, vai trabalhar a teologia contemporânea. O que seria a teologia contemporânea? Já é uma teologia moderna, uma teologia dos dias atuais, que surgiu há pouco tempo, né? Então aqui vai ter o iluminismo, o idealismo, a gente vai ter aqui liberalismo, que é o primeiro ponto, teologia liberal. Então vai te explicar o que seria essa teologia liberal, que tem uma explicação, olha só, com um quadro, inclusive o neoliberalismo também. Olha só, muito interessante. Depois nós temos a teologia neo-ortodoxa, que foi uma resposta ao liberalismo. Então você que nunca ouviu falar na teologia neo-ortodoxa, então olha só, sobre soteriologia, cristologia, todo o pensamento neo-ortodoxo, Karl Barth, que também é a teologia de Barth, teologia de Emil Brunner. Nós temos aqui a dogmática do Emil Brunner. Temos também, em breve nós teremos aqui uma introdução à teologia do Barth também, nós vamos apresentar aqui no canal. A teologia do Paul Tillich também nós adquirimos, em breve nós apresentaremos aqui no canal. E aí nós entramos aqui nas teologias radicais, né? Então temos, por exemplo, Rudolf Bultmann, acho que é Bultmann, né? Bultmann, sei lá. Temos o Bonhoeffer, temos aqui várias correntes teológicas, uma apresentação bem ampla de tudo aquilo que a teologia vai trabalhar. Olha só, teologias historicistas, teologias socialistas, a teologia da libertação. Aqui também vai te mostrar o que seria essa teologia da libertação. A teologia católica também, nós temos o desenvolvimento da teologia católica aqui, tá? E também, lembrando que é importante mostrar sobre a teologia conservadora, também nós temos aqui informações interessantíssimas sobre a teologia conservadora, o neoevangelicalismo e, além disso, o feminismo evangélico. Também temos aqui, vamos apresentar, eles apresentam aqui de uma forma bem imparcial, mas evidentemente apontando os problemas de determinadas posições. E por fim, pessoal, teologia carismática. Como eu disse, em um capítulo separado, a gente tem o desenvolvimento do pensamento carismático e pentecostal, né? Inclusive o neopentecostalismo também, eles vão falar sobre essa linha de pensamento, tá? Olha só, eles vão seguindo aqui, mostrando essa linha do neopentecostalismo. E por último, a igreja emergente, já chegando aos dias atuais e falando um pouquinho a respeito de uma avaliação chegando aos nossos dias, tá bom? Por fim, nós temos um epílogo, que ele vai trabalhar aqui a questão do desenvolvimento, tudo aquilo que ele abordou. Foram 806 páginas desse material, então esse epílogo é bem interessante, tá? Para finalizar com chave de ouro. E aqui, em seguida, nós temos um glossário, um material muito interessante, por exemplo, a milenismo, em praticamente 2 linhas, eles explicam, por exemplo, sobre o amilenismo, sobre o arrebatamento, a gente tem uma explicação aqui, e esse glossário vai até a letra Z, tá bom? E aí nós encerramos o conteúdo do Manual Moody, um material que, na minha opinião, é o melhor material, o melhor livro, o melhor manual de teologia que nós temos aqui em português, que ele vai trabalhar a teologia dividindo em 5 partes de uma forma muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.